Senhor Jesus a todos! Começamos mais um dia, né, de devocional das manhãs. E aqui estamos para glorificar o nome do Senhor, falar um pouquinho sobre o que Ele tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos estar falando sobre Eclesiastes 4, do 9 ao 10, a parte A do 10, onde vamos estar falando sobre laços que curam. Sobre o poder das amizades, né? Sobre o poder das escolhas que nós temos, porque as amizades são algo que nós escolhemos com quem vamos andar, com quem vamos estar partilhando a vida. Então, hoje vamos estar falando sobre esse tema, que é amizades e o quão importante é termos pessoas conosco. E eu quero convidar você a participar desse devocional da manhã. Paz, Thiago! Lembrando que o devocional vai ficar salvo no YouTube e também no Instagram. E alguns trechos vão estar salvos aqui e também na nossa página no Kawaii, porque eu vou estar postando alguns trechos lá também. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre laços que curam. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Vou estar orando aqui com vocês e a gente já parte pro devocional. Um devocional super rápido, super leve, super tranquilo, mas que sempre nos instrui e nos faz viver a diferença, né? Após colocarmos as coisas que nós aprendemos no devocional em prática. Glória a Deus, vamos lá? Senhor, eu quero já iniciar esse dia primeiramente lhe agradecendo por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado para estarmos na tua presença, todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de mais um momento para viver. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada por nos cercar com a tua graça. Obrigada por nos instruir também. Obrigada por nos permitir estar cada dia mais ligadinho ao Senhor e estar tendo esse crescimento, né, na nossa vida espiritual. Obrigada por nos permitir participar desses devocionais da manhã, que o Senhor possa estar alcançando cada uma das vidas que já passaram por essa live, das que vão passar, que o Senhor possa estar cuidando, abraçando, guardando e transformando, e que esse devocional da manhã vai ser um devocional não apenas de acolhimento, né, mas sim um devocional de instrução, um devocional que nós venhamos sair diferentes, transformados, e que hoje nós possamos sentir ainda mais a tua presença, Pai, porque o que transforma a nossa vida é essa presença que cuida, que zela, que guarda e que muda tudo. Amém? Vamos lá? O tema do nosso devocional, então, aqui repetindo para os irmãos que já estão entrando, é laços que curam. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder das amizades que nós colocamos na nossa vida. E também sobre as amizades que corrompem, tá? Vamos estar lendo aqui Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Glória a Deus. Diz assim: é melhor serem dois do que um, porque... Só um minuto aqui. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor porque se um cair, o outro também o levanta. O outro levanta o seu companheiro. Repetindo então. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Existem momentos na vida, irmãos, que tudo o que nós precisamos é ter alguém que fique. Não é verdade? Quantas vezes nós passamos por situações em que nos sentimos sozinhos, sobrecarregados, e quando nós temos pessoas que estão conosco, que cuidam, que torcem por nós, a caminhada fica um pouquinho mais fácil. Muitas das vezes nós precisamos de pessoas que vejam a nossa bagunça e ainda assim escolham permanecer em nós, permanecer conosco. Pessoas que celebrem conosco as nossas vitórias, mas que nos dias da nossa derrota saibam ser acolhedor, saibam ser aquele abraço, aquele ombro amigo, saibam fazer a diferença em nós. Porque nós não queremos pessoas que apenas dividimos o nosso problema, mas pessoas que nos ajudem a encontrar uma solução. Porque quando nós estamos em conflitos, quem vê de fora tem uma noção melhor, né? Porque nós, muitas das vezes, no momento de dificuldade, de conflitos, nós enxergamos tudo que dói, né? Enxergamos o problema como um todo, mas acabamos, muitas das vezes, não enxergando a solução. E às vezes uma solução tão simples de ser alcançada, mas o tempo, as circunstâncias são pesadas demais. E quando nós estamos desestabilizados emocionalmente, porque tem situações que nos desestabilizam, precisamos ter alguém ali que seja nosso alicerce, né? A importância de ter uma vida com Deus nos ajuda muito, mas também não é bom que o homem ande só, né? E ter boas amizades nos influenciam a continuar. Então precisamos de pessoas que orem quando as palavras nos faltam. Pessoas que nos escutem
e que nos ajudem a analisar melhor a situação do que nos deixar mais confuso. Porque tem pessoas, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado com algumas amizades, porque tem amizades que nós falamos sobre o nosso problema e elas só contam mais problema. Parece uma disputa de problemas, né? Alguém já teve alguém assim na sua vida? Você tem uma pessoa que você fala assim, nossa, eu já tô passando por um momento difícil. Nossa, eu tô passando há 4 dias por um momento difícil. Nossa, eu tô com dor de barriga. Eu tô com uma diarreia, uma virose terrível. Parece uma disputa, né? De quem tem mais dificuldade, de quem tem mais problemas. E existem amizades que são faladas na Bíblia, né, identificadas como amizades que são muito mais achegadas que irmãos. O Thiago falou verdade. Existem, irmãos. E eu vou falar uma coisa pra vocês sobre isso. Quando nós andamos com pessoas assim, que gostam de se destacar sempre em problemas, ou que você tá contando pra ela uma coisa boa e ela só vem falar de problema, só problema, a vida dela é só problema, se afaste dessa pessoa. Uma coisa é a pessoa ter um período de dificuldade na área financeira, ou ter um ponto de dificuldade ali que ela tá tentando administrar, que tá tentando desenvolver. Mas uma pessoa que só vive no problema e que só sabe falar sobre derrota, sobre negatividade, se afasta. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente tem que amar de longe. Ou se a diferença na vida dessa pessoa. Olhar pra ele e falar, olha, você tem muitos problemas e você entende onde tem os problemas. Agora a gente tem que buscar por solução. Eu vou te ajudar em oração. Tá precisando de alimento, a gente vai te ajudar com alimentos. Mas nós vamos tentar fazer de tudo pra que você saia dessa situação e mude esse cenário. Eu já tive um tempo que eu andei com pessoas e as amizades nos influenciam muito. Se você anda com pessoas que procrastinam, a sua tendência, se você é uma pessoa muito positiva, é ou influenciar aquela pessoa a ser uma pessoa positiva e não procrastinar, cheia de energia pra viver, ou você vai ser uma pessoa influenciada, que é a pessoa que vai se tornar a procrastinadora. Eu andava com pessoas que eu comecei a adoecer. E quando eu fui perguntar pra Deus o porquê que eu estava tão adoecida, paz, irmão José Carlos, seja bem-vindo. Eu comecei a ver que o problema não se tratava da minha linha de raciocínio, mas de quem eu estava andando. Porque a minha linha de raciocínio começava a ser corrompida por conta disso. Eu andava com pessoas, irmãos, que assim, eu tinha problemas. Mas parecia que aquelas pessoas, elas tinham tanto problema e não buscavam solução para aquilo, só queriam literalmente falar sobre os problemas e continuar tendo problemas. E parecia que elas tinham prazer em contar os problemas, sabe? E aí eu falava, vamos orar por esse problema. E aí eu orava e jejuava. E eu orava muito por essa vida, porque é uma coisa que eu falo pra vocês, e quem me segue, quem são os meus, assim, amigos, sabem disso. O seu problema, a partir do momento que você compartilha ele comigo, não é mais o seu problema. Eu uso o seu problema como o meu problema, e eu vou buscar em Deus solução pro teu problema. Porque uma coisa que eu quero, e que eu sempre falo nas lives, é que você gere testemunho. Eu quero gerar testemunho, mas enquanto eu não gero os meus testemunhos, eu oro para que você também gere os seus. A mesma intensidade que eu uso nas minhas orações para orar por mim, pela minha família, pela minha casa e pelos meus filhos, eu uso para orar pelos meus seguidores. Então assim, ó, todos os nomes dos meus seguidores do início do ano, que estão nos seguindo até agora, estão no nosso caderno de oração. Os seguidores que comentam, que curtem as nossas coisas, eu sempre coloco no meu caderno de oração também, tá? Então vocês sempre estão no nosso caderno de oração. E eu oro sempre por vocês, segurando negatividade dos outros. Exato. Só que o que acontece? Isso estava acontecendo comigo. Eu segurava a negatividade dos outros como se fosse um ponto meu. Hoje em dia, eu ouço o seu problema, eu coloco no altar do Senhor o seu problema, jejuo pelo teu problema, oro pelo teu problema e falo pra Deus, seja feita a sua vontade. Não levo mais como o meu problema de uma forma, como eu posso falar, intencional para que eu paralise. Porque o que acontecia é que eu paralisava. Eu cuidava de um grupo de 40 pessoas. Na verdade, era um grupo de 40 dias e tinha mais de 1000 pessoas nesse grupo. E todo mundo tem os seus problemas, irmãos. E lá a gente fazia a sessão do desabafo todo dia. Então, todo dia de manhã, você poderia contar aquilo que estava te sobrecarregando. E aí, uns iam orando pelas causas dos outros. Só que eu percebi que no meio de algumas amizades e alguns vínculos que eu tinha, eu era a única pessoa que me importava com o problema do outro, ao ponto de tentar buscar solução para aquela pessoa. Aquela pessoa me contava os problemas dela, jogava no meu colo e ia viver a vida dela normalmente. Nem aí pro problema. Nem aí pro problema. Via o problema, sabia do problema, vivia no problema e falava, não, ora por mim, jejua por mim e seguia a vida dela.
E eu acabava pegando pra mim exatamente o que o irmão falou, a negatividade do outro, e não só a negatividade, o peso do outro. E eu falava pra Deus, nossa, mas a minha vida parece que tá toda travada. E aí Deus falava, sim, tem coisas que você tem que... Eu entendo que você sinta o problema do outro e tenha empatia por ele. Mas o que você não pode fazer é viver pro problema do outro, sendo que o outro vive nesse problema, mas não busca ele mesmo a solução. Obrigada, Daila. E aí eu comecei a me analisar mais sobre quem estava na minha vida, sobre as pessoas que eu colocava como acesso pra minha vida, sobre as pessoas que... E sobre os problemas do outro. Tipo assim, você me conta um problema, eu oro por você, jejuo por você, entrego nas mãos de Deus. Porque a pessoa que mais tem que buscar solução para aquilo é você. Então eu sou um canal de intercessão. Eu não absorvo mais o problema e levo pra minha vida e falo, não, eu vou orar até dar certo e eu vou fazer dar certo. Não, hoje eu oro, jejuo, entrego nas mãos de Deus e falo, Senhor, eu entrego no altar e que seja feita a sua vontade. Eu faço isso até com os meus problemas agora. Por quê? Porque eu comecei a viver numa fase da minha vida tão sobrecarregada que a depressão que tinha sido curada começou a voltar. A ansiedade que eu tinha ataques antigamente e parou, voltou. E eu comecei a me ver num mundo de problemas aonde eu entrei em desespero. Eu entrei em crise de pânico. E eu falava pra Deus o que tá acontecendo. E ele falava, tem coisas que a outra pessoa passa que pra ela é um problema, mas não é um problema que ela busca solução. E você tem se sobrecarregado buscando a solução do mundo, em vez de entregar nas minhas mãos. Entrega nas minhas mãos. Eu vou trabalhar. Pode não ser no seu tempo, mas eu vou fazer. Então apenas pega o problema, entrega nas mãos de Deus e fala pra Deus, Senhor, alivia minha alma, que isso não me doa, que isso não me sobrecarregue e que eu não me fique tão preocupada com essa situação. Óbvio, eu vou buscar por soluções possíveis do que eu posso fazer, mas que o impossível o Senhor faça, mas que isso não me atrapalhe mais, não me trave mais. E aí eu comecei a conversar com Deus sobre amizades. E eu falei pra Deus, Senhor, se a amizade dessa pessoa tem me sobrecarregado tanto, eu queria que o Senhor me fizesse entender o que eu tenho que fazer. Porque eu quero que essa pessoa vença. E aí Deus começou a ministrar sobre orar, igual a gente orava pelos nossos casamentos, né? Pedir pra que o Espírito Santo tenha um encontro com aquela pessoa e colocar nas mãos de Deus a vida daquela pessoa, sabe? Toda oração, Senhor, aquela pessoa tá passando por momentos de problemas, de conflitos, entrego nas tuas mãos, que o Senhor tenha um encontro com aquela pessoa, transforme aquela pessoa, faça com que ela venha aprender a se analisar, pra que ela consiga encontrar a solução pros conflitos dela e que os problemas delas venham ser solucionados em ti. E que o Senhor esteja na linha de frente dessas batalhas. E que ela também comece a ver nas possibilidades as soluções que ela precisa. Porque tem problemas, mas ela não se importa com a solução. Ela só quer falar sobre problemas. E a negatividade só traz negatividade. Quando eu comecei a colocar os meus problemas nas mãos do Senhor e comecei a me afastar desse tipo de amizade, eu comecei a ver minha vida caminhar. Eu comecei a ver a minha vida caminhar, eu comecei a ver restauração em mim, porque tem amizades que corrompem. Então se você anda com uma pessoa que é procrastinadora, você tem a tendência de ficar procrastinadora. Se você anda com uma pessoa que é porca, que não gosta de limpar a casa, aquela pessoa que sempre tudo pra ela é defeito, é coisa ruim, é não sei o quê, e ela só sabe abrir a boca pra falar sobre maldição, sobre literalmente lançar maldição sobre ela mesma, imagina o que ela fala sobre você. Né? Nossa, a vida de fulano é assim, assim, assim. Nossa, não vai pra frente, não vai... E ela mesma amaldiçoou sua vida. Sem intenção, mas a palavra tem poder, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as amizades que nós temos, porque elas influenciam muito nas nossas conquistas ou nas nossas derrotas, tá? Então, tem amizades que edificam? Sim, tem amizades que edificam. E eu vou até trazer versículos pra vocês. Amizades que a união, segundo a Bíblia, são necessários. Provérbios 17:17, a paz, arquiteta Maísa. Paz, Jenny. Jenny, eu tô vendo você comentando, viu, Jenny? Deus abençoe. Daqui a pouco eu vou estar orando por você. E vou colocar também o nome da sua família em oração, viu? Fique em paz. Amizades que edificam. Provérbios 17:17 diz assim: o amigo ama em todo tempo e em todo momento. E é um irmão num período de adversidade. Provérbios 18:24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existem amigos que são mais apegados do que irmãos. Salmos 133:1 também diz assim: ó, como é bom e agradável viver em união com os nossos irmãos. A amizade, irmãos, ela é um presente dos céus. E você tem total escolha do que você consome. Total escolha.
de quem você acompanha, dos ambientes que você frequenta, e você tem total escolha das pessoas que vão participar da sua vida. Boas amizades edificam vidas. Se você tem pessoas que falam assim, nossa, eu tô com uma dificuldade, mas eu quero que você me ajude em oração e vamos fazer dar certo, vamos fazer dar certo. E é glória misturado com aleluia. Imagina, irmã, não tem problema não. São amizades assim. Eu sempre falo pra Deus, Senhor, eu quero amizades que oram. Eu quero amizades que buscam a tua presença. Eu quero amizades que falam, nossa, hoje eu li o livro de Sofonias. E você leu qual livro da Bíblia? Você leu algum capítulo hoje? Ju, não esquece de ler a Bíblia. Ju, vamos orar. Ju, tá passando por um momento de dificuldade? O que nós podemos fazer pra te ajudar? Eu quero pessoas que literalmente sejam um canal de bênção de Deus pra minha vida. Eu quero amizades que olhem pra mim e falem assim, ó, você tá chorando, você tá passando por um momento de dificuldade, mas hoje nós vamos curar essa ferida. Vamos juntos jejuar pela tua vida. Vamos juntos levantar um clamor na madrugada pela tua vida. Vamos juntos, hoje, conversar com Deus, escrever uma carta sobre a tua vida, falando pra Deus sobre as coisas que nós precisamos mudar. Vamos colocar no altar juntos isso. Eu quero esse tipo de amizade. E eu falava pra Deus, eu quero amizades assim. E eu não quero só ser essa amizade pra alguém, eu quero ter amigos assim. Porque, irmãos, quando nós somos a diferença na vida de alguém, nós vemos aquela pessoa mudar também. Se aquela pessoa não orava, ela é uma pessoa que vai começar a orar. Se ela é uma pessoa que não lia a Bíblia, ela vai começar a ler a Bíblia. Mas tem pessoas que são preguiçosas, sabe? Eu tenho problemas e quero soluções, mas eu quero que você busque por mim. E aí você acaba acarretando um peso que não era seu no seu lombo. Enquanto aquela pessoa só tá vivendo a vida dela e esperando que as coisas aconteçam porque ela sabe que você ora, porque ela sabe que você jejua, porque ela sabe que você busca. Então você tem que ter amigos que façam também por você aquilo que você faz por elas. Amigos que na hora de orar vão também orar por você. Amigos que quando estiver assim, num momento de dificuldade, fala, eu vou chamar a Juliana pra orar comigo. Mas nos momentos que você precisa de ajuda, Ju, nós vamos orar por você. Amigos que também te edificam, né? E Jesus, ele nos mostra na prática que viver em unidade é um plano da parte do Senhor. O próprio Cristo escolheu amigos para andar com ele, né? Ele escolheu 12 discípulos para estar ali num direcionamento de um propósito com ele. Ele era amigo de Lázaro, mas ele não escolheu Lázaro como um dos discípulos, porque ele sabia que Lázaro, para aquela caminhada, para aquela situação, para aquela função, não serviria. Tem amigos que a gente fala, né? Amigos de balada, amigos de festas, amigos que são para viver momentos lá fora. Mas tem os amigos que vão estar com você nos momentos de pressão. E aí você escolhe o que vale a pena. É isso que eu quero frutificar na minha vida? Eu quero andar com pessoas que só estão comigo nos dias bons, ou eu quero andar com pessoas que nos dias ruins também estão comigo, que vão me ajudar a levantar do pó, que vão me ajudar a limpar as minhas lágrimas e até mesmo nem deixar elas cair. E Deus, Jesus, ele na terra andou com seus amigos, ele riu com seus amigos, comeu com seus amigos, orou com os teus amigos. Até nos seus momentos mais sombrios no Getsemane, ele desejou companhia dos que o amavam. Então no Getsemane, quando Jesus orou, os discípulos estavam ali ao redor, orando por ele. Estavam ali ao redor, eles dormiram um pouquinho, né? Mas eles estavam ali para cuidar daquele momento. A verdade é que ninguém foi feito para caminhar sozinho. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. E mais do que companhia, os amigos, eles moldam quem somos e a forma como pensamos. As palavras que repetimos, os hábitos que cultivamos, as mudanças que nós vamos começando a ter. Porque quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente vai pegando hábitos dela, né? Eu tinha uma amiga que todas as vezes que eu tava triste, ela falava, vamos fazer uma campanha de oração de 2 dias. Tanto por mim, tanto por ela. A gente sempre fazia. E toda vez que alguém falava pra mim assim, ó, eu tô triste, eu comecei a pegar esse hábito. Vamos fazer uma campanha de oração de 2 dias pela sua vida. Vamos orar hoje, jejuar hoje, e vamos orar amanhã, jejuar amanhã. Pra que Deus cuide do seu emocional e destrave a sua área sentimental. E eu comecei a pegar esse hábito dela.
Ela tinha mania de toda vez que ela ia limpar a casa, antes de limpar a casa, ela falava, vamos orar? Antes de limpar a casa, e que depois que terminava, ela passava por todos os cômodos da casa dela falando, Deus, obrigada por me dar saúde pra limpar minha casa. E ela falava assim, a gente era bem novinha, né? A gente tinha acho que uns 14 anos. E ela falava assim, quando ela entrava nos cômodos, ela falava, vai, como minha casa tá bonita, Jesus, que a minha casa possa te receber, que você sinta um lugar de aconchego. Eu faço isso até hoje. Todas as vezes, quando eu tô gravando um videozinho, eu não mostro, mas quando todas as vezes eu vou limpar minha casa, eu termino de limpar o quarto, eu volto no quarto e falo, Senhor, que o meu quarto seja sempre um lugar de aconchego, que o Senhor tenha total liberdade pra estar no meu quarto, que o Senhor se sinta confortável de ficar no meu quarto, quer deitar na cama, deita, vai descansar um pouquinho. Eu começo a colocar Deus na minha rotina, e isso eu aprendi com essa pessoa. Eu lembro quando ela fazia batata frita pra gente comer, quando a gente chegava, às vezes a gente ia da escola, aí ela falava, vamos na minha casa almoçar primeiro? Eu falava, não, vou na minha casa, guardar tirar minha roupa, tomar um banho, aí eu já volto. Ela me esperava pra gente poder fazer comida junto. Quando ela ia limpar as batatinhas, ela secava a batatinha com paninho com papel toalha. E ela ia secando, ela falava assim, Senhor, que esteja muito gostosa essa batata, que seja uma batata que nos dê energia, que a gente se sinta amada ao comer essa batata. Hábitos que ela fazia, porque a mãe dela fazia, e a gente era muito novinhas demais pra entender, mas era alguma coisa que ela fazia de rotina, e que quando eu comecei a fazer isso na minha vida, eu comecei a ver que tudo que ela fazia era com gratidão, e ela convidava Deus pra tudo, pra comer o almoço com ela, pra poder limpar a casa com ela, ela chamava o Espírito Santo. E eu vi hábitos que ela começava a fazer, e ela falava, se Deus tem que ser incluído no meu dia, amiga, ele tem que ser incluído em tudo. E eu sempre falava, meu Deus, é assim que eu quero, entendeu? Agora nós somos adultas, nós somos melhores amigas ainda. Ela tá morando até aqui perto de casa, né? Não tão perto, mas um pouco mais perto. E nós temos nossas vidas, e ainda nós somos pessoas assim, pessoas que, amiga, vamos pra igreja visitar tal igreja? Quero ir, bora? Amiga, hoje eu não passei um dia legal, você ora por mim? Oro. Aí quando eu não passo um dia legal, amiga, eu já não tô legal, eu já tô sentindo muita vontade de chorar, tô com meu emocional abalado. Vamos orar, amiga? Vamos. E ela é psicóloga agora. E é uma amizade que eu falo pra eles assim, foi escrita pelo Senhor. Porque no meu pior dia, em que eu tava muito triste, foi quando eu conheci essa pessoa. E ela mudou muita coisa em mim. Então entende como a influência, ela é importante dos amigos? Porque eles nos ajudam a criar novos hábitos, né? E muitas coisas nascem do que absorvemos vivendo perto de alguém. Por isso, que sejamos intencionais com quem deixamos ocupar o nosso coração e a nossa vida. Precisamos ter bons amigos, irmãos. E nós precisamos pedir para que Deus nos ajude nessa seleção de amizades. É importante termos amigos que edificam e não corrompem. É importante ter amigos que... dá vontade de chorar falando dela, né? De gratidão mesmo. É importante nós termos amigos que cuidam do nosso coração e que nos ajudam a não desistir. Olhem pra nós e falam, Ju, se Deus tem um propósito pra sua vida, a gente vai orar junto até esse propósito dar certo. E no pior dia, eu quero que você continue a nadar. E que é uma frase que eu falo muito. Amigos assim. Hoje, eu falei pra Deus, né, de manhã. Eu poderia falar sobre tudo, mas hoje eu quero muito falar sobre amizades, Deus. Porque ontem eu tava até falando com o pastor Leonardo sobre isso, o quão importante é o nosso papel como igreja de cuidarmos uns dos outros. Só que tem dias que nós precisamos de cuidados. E as pessoas que nós selecionamos pra nossa vida tem que ser pessoas que edificam. 2K de curtida. Ei, glória a Deus! São pessoas que edificam a nossa vida. São pessoas que transformam a nossa vida. Nós precisamos de pessoas que caminhem conosco nessa jornada chamada vida e que nos piores momentos, quando nós precisarmos também de um auxílio para cuidar das nossas feridas, essas pessoas sejam o cuidado de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos ter pessoas assim. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de limpar sua casa, você tem um pouco de preguiça, comece a assistir vídeos, consuma vídeos de pessoas arrumando a casa. Aquilo vai te dar um engajamento assim em você, para que você possa fazer aquilo. E você vai fazer. Você vai começar a fazer aquilo, às vezes você tá totalmente desempolgada, nem existe essa palavra, né? Mas sem nenhum tipo de
de motivação pra limpar a tua casa. E aí você assiste um vídeo de alguém falando assim, ó, vamos limpar a casa comigo? Aí você começa a ver aquela pessoa limpando e o cuidado e o zelo que ela tem, aquilo te motiva. Aí você começa a andar com uma pessoa que nos momentos mais difíceis... Perdão, irmãos, tem alguém me ligando. Você começa a andar com pessoas que nos momentos mais difíceis estão com você e te edificam na questão da oração. Eu tenho preguiça de orar. Consuma conteúdos de pessoas que te ajudem a orar. Sabe, todo dia 10 horas a gente tem oração aqui. Então consuma conteúdos que te incentivem a orar. Eu tô passando por um momento difícil, aonde eu não consigo, Ju, voltar a sonhar. Então começa a pegar pessoas que olhem pra você e falam, vai dar tudo certo. Mas, Ju, tá dando tudo errado. Mas vai dar tudo certo. Eu tô contigo. E nós estamos com Deus. E vai dar certo. Pessoas que te incentivam. Entende? Porque é esse tipo de pessoa que você tem que levar contigo. E é esses conteúdos que você tem que absorver. Se você tá buscando por restauração na sua casa e você só fica ouvindo conteúdos de traição, vídeos de traição, vídeos que contam histórias de pessoas que foram traídas e a vingança foi tal e não sei o quê, literalmente você começa a ver o seu casamento como se fosse aquilo. Eu falo isso porque eu amava assistir as pessoas contando histórias, sabe? Histórias de seguidor. E aí eu comecei a perceber que tinha uma moça que ela só fala de história de traição. E as histórias eram bem interessantes. E assim, às vezes eu tava lavando louça e falava assim, deixa eu colocar um videozinho pra me assistir. Eu passava essa moça e eu assistia. E era só vídeo de traição, era só vídeo de desconfiança, era só vídeo de aquilo. E eu comecei a absorver aquilo pra mim. Eu comecei a ficar com ciúmes obsessivo. Eu comecei a olhar pro meu esposo com aquele olhar de desconfiança. Eu comecei a buscar porque eu consumi aquilo. E uma pessoa que era minha amiga falou, mulher, você precisa assistir o vídeo dessa mulher, é muito, muito bom os vídeos dela. E realmente eram conteúdos que eram tão atrativos que você ficava presa horas naqueles vídeos. Só que não edificavam em nada. Além de não edificarem em nada, eram conteúdos que me faziam entrar nas paranoias daquilo que o vídeo me mostrava. E eu comecei a parar de consumir isso, porque na minha casa começou a ter um espírito de confusão, irmãos, terrível. Terrível. Era confusão de dia, era confusão de noite, era confusão de tarde. Por nada, por nada. E aí foi quando eu comecei a orar e pedir pra Deus, Senhor, vai tirando o espírito de confusão. E aí ele olhou, de verdade, irmãos, foi na hora que eu tava orando, parecia que o Espírito Santo olhou pra minha cara e falou assim, gata, vamos prestar atenção aqui comigo. O que você tá consumindo que tá te deixando assim? E aí eu comecei a falar, não, é meu sexto sentido. Né, que a gente já começa... Não, é porque... eu tô sentindo isso, é porque tem alguma coisa errada. E nem tinha, gente, coisa errada. Mas eu tava tão fixada nos problemas que eu tava absorvendo do vídeo, que eu comecei a entrar numas paranoias assim. E aí eu percebi que a pessoa que me indicou, ela também era desse jeito. E eu falava, nossa, era uma coisa que me incomodava nela. Que toda hora ela ficava, meu marido tá assim, meu marido tá aqui. Não sei o que, não sei o que. Amiga, implantei um negócio que eu consigo rastrear meu marido. Amiga, eu baixei um aplicativo que eu consigo clonar o WhatsApp do meu marido. Eu ficava assim... Por que vocês estão num casamento que vocês não têm um pingo de confiança no outro? E aí quando eu fui ver o conteúdo que ela absorvia, eu falei, poxa, é isso que tá te deixando tão na paranoia. Sabe, o marido dela, a gente só ia pro trabalho e pra casa, trabalho e casa, trabalho e casa. E a gente acabava entrando em umas paranoias. Meu marido é assim, é trabalho, casa. Ele não é uma pessoa que gosta de ficar saindo pra arrepiar, essas coisas, ele não sai, ele não gosta. Ele é uma pessoa que terminou o serviço, ele quer vir direto pra casa, descansar, ficar com as crianças um pouquinho, ficar comigo um pouquinho. E eu acho isso muito bacana, muito, muito legal. Eu conheci meu marido, a gente tinha 17 aninhos. E Deus, ele é muito bom com a gente, né? E olha como Deus é fiel. Quando eu comecei a entender que aquilo que eu tava assistindo não era um conteúdo bom, e quem me indicou tinha exatamente aquilo que eu tava passando, porque era aquilo que ela consumia, eu comecei a falar, poxa vida, tem alguma coisa errada aí. E aí eu comecei a prestar mais atenção. Eu comecei a observar mais. Eu comecei a analisar mais aquilo que eu absorvia. Eu comecei a perceber que eu tava passando por muitos momentos de tristeza e de desespero por conteúdos que eu consumia. E por aquilo que a pessoa me indicava, que pra ela era algo normal. Ela amava assistir esse conteúdo, deve assistir até hoje. Não ando mais com essa pessoa, eu me afastei. Mas eu falei pra Deus, Senhor, afasta de mim as amizades. E começa a me mostrar o que eu preciso mudar em mim.
E não são todas as pessoas que vão andar com você a vida inteira, irmãos. Tem pessoas que são incríveis e vão andar com você determinado tempo da sua vida. E tem outras pessoas que vão andar com você pro resto da sua vida. Talvez não com tanta frequência como andavam antes, mas a gente precisa entender que tem costumes que a gente é corrompido. Eu trabalho cuidando de casais. Né? A gente tem um livro que a gente usa para as pessoas, para restauração pessoal e restauração de casamentos, que custa R$25, para quem tiver interesse me chama no privado. E eu cuidava de casais no grupo de 40 dias. E o meu casamento começou a desandar. Porque eu comecei a absorver o que as pessoas do grupo falavam sobre desconfiança, assistir conteúdos que me indicavam sobre esse tema, e eu comecei a ver o meu casamento desandar, porque eu comecei a pegar aquilo pra mim como algo meu, e não era algo meu. E aí foi aí que eu falei, Senhor, tá errado. Tá errado. Começa a analisar com quem você anda. Se você é uma pessoa que tá tendo muita dificuldade financeira, começa a analisar com quem você anda. Às vezes aquela pessoa, ela tem uma vida, não é uma vida extraordinária, mas ela começa a gastar tanto e se endividar, e aí você começa a dar com aquela pessoa e você começa a viver uma vida de dívidas também. Por quê? Porque você tá absorvendo as dívidas dela? Não, mas é porque você é incentivada a produzir dívidas igual aquela pessoa, que pra ela é tudo normal e pra você também vai começar a ser normal. Toma cuidado, se analisa. É uma pessoa que só fala sobre é casada e só tá olhando o cardápio, sabe, buscando intenções fora do casamento, toma cuidado, porque daqui a pouco quem tá olhando o cardápio também é você. São amizades que só falam sobre traição, amizades que cultivam esse hábito, toma cuidado, porque você absorve esse hábito. São pessoas que só andam desconfiando de tudo, todas as coisas, e que só plantam negatividade, a vida da pessoa é toda destruída. É só negatividade, 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 briga, conflito, se afasta. Porque senão, quem vai estar vivendo daquela mesma maneira daqui a um tempo será você. Ju, mas eu vim pra fazer a diferença. Se você não ficar firme no seu foco, você acaba sendo corrompido. E dói. Falando sobre amizades que edificam e corrompem, em Provérbios 13:20 fala: quem anda com sábios será sábio. Tá vendo que não é mentira? Mas se o companheiro que anda ao seu lado for tolo, você acabará mal. 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem bons costumes. Bíblia. Isso é Bíblia. Eu tô usando Bíblia pra falar com vocês. Provérbios 27:17. Diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Né? Então, tome cuidado. E por que a gente veio falar sobre amizades? Ontem eu tava conversando com o pastor Léo sobre isso, e na hora que eu fui orar pra Deus sobre amizades, Deus, ele me mostrou muito o como eu mudei com as amizades que eu tenho. Se eu for falar pra vocês que eu tenho muitos amigos, irmãos, eu tenho amigos que andam comigo, que me perguntam se eu tô bem. Ju, como é que você tá? Que oram por mim, são 3. 3. Uma pessoa que eu falo todos os dias, um casal que é amigo do nosso casal, né, do meu esposo, e que é incrível, que são amigos na fé, que desde o início que eu falei assim, eu tenho um sonho e um projeto que Deus colocou no meu coração, essas pessoas foram as que mais me incentivaram. E eu tenho a amizade de uma pessoa que é essa pessoa incrível que eu falei pra vocês, que é uma amizade desde a minha infância, que a gente se conheceu quando eu tinha 13 anos, é uma pessoa que leva pra minha vida até hoje. Essas 2 pessoas não são pessoas que eu falo todos os dias, mas são pessoas que em todo tempo eu sei que estão orando por mim. Em todo tempo eu sei que estão orando por mim. A terceira eu falo todos os dias e ela ora por mim. Ela fala, vamos ajoelhar que é hora de orar. Bora, bora, bora. Tá triste? Também tô triste, vamos orar. Tá sentindo hoje um dia meio cinza? Tô, vamos orar. Eu tenho meus amigos assim. Porque pessoas que se aproximam de Deus, também vão te aproximar de Deus. Isso é lindo. Isso é lindo. Muito legal. É muito legal. Jesus também teve seus amigos, né, os discípulos. Lá em João 15:15 diz assim: já não o chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho os chamados de amigo. Isso aqui é Jesus falando, tá? Porque tudo o que eu ouvo do meu pai, eu passo para vocês, para que vocês também conheçam mais o meu pai. Mateus 26, do 36 ao 38, na parte que Jesus está no Getsemane, nosso pastor Leonardo vai falar assim, foi o que nós falamos ontem. Vai falar sobre: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sente aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo Pedro e os seus 2 filhos, e os 2 filhos de Zebedeu.
Deixa eu olhar aqui. Começou a então entristecer-se e angustiar-se. Isso é Jesus, ele passou por momentos de tristeza e angústia. Então ele não é indiferente com a dor que você tem. Não é. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. E disse-lhes então Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Vocês podem ficar aqui comigo e vigiar comigo? Jesus, seus amigos, os discípulos, ele passou por momentos de tristeza. Irmão, se vocês forem ler os evangelhos, Mateus, João, Lucas, os evangelhos vão falar sobre Jesus sabendo e falando para eles do dia que ele vai morrer. Não da data, mas falando sobre quando ele vai morrer. E falando sobre a sensação que ele está sentindo na sua alma, que é a que nós lemos aqui: angústia, que é tristeza. Ele sentiu o que nós sentimos. Ou você acha que ele sabia que ele ia morrer, ele estava feliz? Nossa, dando glória com aleluia, dando mortal para trás, dando cambalhotas. Não, ele também sentiu tristeza, ele também sentiu desespero. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que era por amor, ele sabia que era necessário, mas ele sentiu essa sensação, sabe? De, nossa, eu preciso de um acolhimento. Nossa, eu preciso de alguém comigo aqui. E ele chamou os discípulos para estar com ele no Getsemane. Então é importante nós termos amigos. E por quê? Porque ontem, na hora que eu tava orando, eu falei para Deus: Senhor, eu percebi esse ano que foi um ano de encerramento de ciclos. Eu me afastei de muita gente. E desde o início do ano, uma oração que eu fiz, chamada oração perigosa, que eu vou te ensinar. É papum! Eu falei pra Deus assim: Senhor, esse ano eu quero viver a diferença. Aqui estão os meus planos e os meus projetos. Coloco tudo no altar. Só que uma coisa que eu quero que o Senhor faça é que o Senhor conduza o meu ano, que seja feito de acordo com a sua vontade, que o Senhor me ajude a viver milagres de janeiro a dezembro. Todos os meses eu quero viver um milagre, testemunhos pra contar. E o mais importante, eu quero viver a diferença. Eu quero que esse ano seja um ano de recomeços pra minha vida, um ano de avançar de uma forma que eu nunca avancei na minha vida, e um ano em que, por mais que eu queira muitas coisas, que a sua vontade prevaleça. Eu sei que vai ter momentos que vai doer muito. Porque quando a gente quebra o nosso eu e começa a viver o eu dele, é difícil, irmãos, porque a gente quer de um jeito. A gente quer uma linha reta, aí ele faz uma curva do S gigante, né? Mas Deus, em todo tempo, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. E eu falei pra Deus: esse ano eu quero ter uma conexão com o Senhor 10 vezes mais do que eu sempre tive. Sabe assim, ó, eu tive uma conexão no ano passado onde eu me arrepiei orando. Não, esse ano eu quero chorar, eu quero estar no meio do meu dia e falar assim: ai, que vontade de abraçar o Espírito Santo. E sentar um pouquinho e começar a chorar orando. Hoje, na hora que eu vim fazer a devocional, eu falei pra Deus: nossa, hoje eu vou falar sobre amizades. E eu falava pra Deus assim: nossa, que o Espírito Santo faça a minha live hoje e que ele tenha total liberdade. E toda vez que eu vou fazer minha live, eu falo isso. Só que hoje, na hora que eu sentei pra fazer a live, eu falei assim pro Espírito Santo: eu quero sentir sua presença na live inteira. E, gente, eu tô com vontade de chorar desde a hora que eu sentei pra fazer a live. Porque eu falei pra Deus: eu quero sentir que você tá aqui comigo, sabe assim, comigo na live. E tem live, irmãos, que a gente não ganha nada. Tem lives que os presentinhos que os irmãos dão é o que nós ganhamos na live, tá? Então tem lives que a gente ganha 2 centavos. E eu trabalho com internet. Então tem meses que eu tiro da live R$12. O mês todo, R$12. Tem meses que eu tiro R$5 do nosso trabalho na internet. Só que é uma coisa que eu falo pra Deus assim: eu não consigo parar de fazer. Porque eu vejo pessoas aceitando Jesus, eu vejo testemunhos sendo gerados, eu vejo, não se trata do dinheiro, do que a gente ganha, né? Óbvio que isso nos ajuda muito. Mas eu falo pra Deus: é tão gostoso sentar e falar com os meus irmãos, porque vocês estão escrevendo aqui, eu tô lendo tudo, tá? Tem hora que eu paro e respondo, tem horas que eu não paro e não respondo, senão eu perco minha linha de raciocínio. Mas é tão gostoso, né? E eu falo pra você assim: é tão legal que a gente faz um monte de amizade na live. E eu acho muito legal quando a gente entra na live e as pessoas estão aqui e falam: bom dia, Ju. E eu falo assim: olá, gente, a Dani chegou, olha, a Maísa chegou, olha, a Roseli chegou. E dentro de mim dá uma alegria, porque eu falo: olha, quantos amigos a gente tá criando, né? Uma família grande. Uma família grande, gente. A gente tem todos os defeitos do mundo. Mas é uma família que uns ajudam os outros, oram pelos outros, incentivam os outros.
Mas eu tava falando, já é 2K, agora a gente já tá com 10K, Maís. Olha aí como a gente tá crescendo. Ela colocou, né, 10K agora. E, gente, olha como Deus é fiel. Você entende o quanto isso é legal? A gente tá com pessoas que torçam por nós. Estamos com pessoas que orem por nós. Está com pessoas que busquem a Deus conosco. Olha como isso é gostoso, né? Ter amigos. Isso é amizade. A Maís, ela tá aqui na live, tá aqui, ó, dando a vida no like. pra nos ajudar, vocês também estão. E ela tá comemorando a cada pequeno momento. Olha, a Ju tava com 2, Ju tá com 10. Ó, torcendo por mim. Ó, que legal. E isso é muito bom, né, irmãos? A Roseli também, ó. Vamos lá, gente, vamos lá. Deus abençoe nós. Isso é muito bom, o incentivo. Vocês entendem o quão importante é termos amigos? Tem dias que eu chego pra fazer live de oração e eu me seguro pra não chorar porque eu estou num dia ruim. E eu falo pra Deus, o importante é que a live vai acontecer, o importante é que vidas vão ser restauradas e no meu pior dia eu vou estar edificando a vida de alguém. E isso é tão bom. Isso é tão bom. A Roseli tinha colocado aqui, né? Ju, você é uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida. E isso é muito bom. Isso é muito gostoso, irmãos, de ler. Isso é gostoso de ouvir, né? Ontem a missionária Maria colocou assim, ontem a pregação foi falando sobre redes sociais. Sobre influenciar, exatamente. De usarmos a rede social para influenciar para o bem, né? Isso é importantíssimo. E vocês entendem o poder que a rede social tem? Quantas vezes, irmãos, eu vou falar sobre a pandemia. Na pandemia, quando eu comecei a... Eu já faço vídeo desde 2013. Porém, eu fazia conteúdos rasos, sabe? Maquiagem. Não falava sobre Deus nem nada. E na pandemia eu comecei a falar sobre Deus. Foi porque quando Deus teve um encontro comigo e ele falou sobre o chamado que ele tinha pra minha vida através da rede social. E foi no meu pior dia que ele falou comigo. Eu estava... querendo ir para as mansões celestiais nesse dia. E eu tava com uma depressão profunda. E eu lembro que nesse dia eu entrei nas redes sociais para procurar alguma live, algum conteúdo que falasse sobre Deus. Porque as pessoas que eu poderia falar sobre esse assunto, elas estavam ou trabalhando, ou estavam fazendo alguma coisa e eu não conseguia falar com elas naquele momento. E eu precisava de alguém para orar por mim. E eu lembro que nesse dia, eu tava muito angustiada. Eu fui pro meu banheiro e eu falei assim, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa pra falar comigo, que o Senhor fala. Eu vou abrir a rede social e que o Senhor fale comigo. E aí eu comecei a abrir as redes sociais para buscar conteúdos de oração, conteúdos que falassem sobre Deus, porque naquele momento eu tava com as igrejas fechadas, tudo fechado, e eu precisava ser curada. Eu precisava curar uma ferida em mim que tava crescendo e que tava doendo muito. E ali eu parando pra orar, glorificando o nome do Senhor, no banheiro, antes de tomar alguma decisão, porque, irmãos, eu tava decidida no que eu ia fazer, e eu falava pra Deus assim, eu preciso hoje curar um pouquinho das minhas feridas, se o Senhor tem alguma coisa pra fazer, que o Senhor faça, porque não era falta de Deus, irmãos. E eu escutava muito isso das pessoas na igreja. Você tá passando por depressão porque é falta de Deus, irmão. Só Deus sabe o quanto eu jejuava, o quanto eu orava, o quanto eu buscava, o quanto eu lia a Bíblia, e parecia que nada saciava a minha alma. Eu tava passando por um momento de uma angústia tão grande, porque eu perdi muitas pessoas na pandemia. Muitas. E eu não tava aguentando de tanto ver aquelas pessoas passando por aquilo, sabe? E pessoas que eu orei tanto para Deus salvar. E talvez Deus tenha dado salvação, mas não deixou elas ficarem. E eu comecei a me culpar por isso. Porque eu falei, nossa, eu acho que eu não orei... Eu acho que eu não orei tanto quanto eu deveria. Eu comecei a entrar numas paranoias muito grandes. E quando eu buscava pessoas, eu falava pra Deus assim, Senhor... eu falava pra pessoa assim, nossa... Eu tô passando por uma angústia tão grande na minha alma. É falta de Deus. Falta de Deus total. Tem que buscar mais a Deus. E não era falta de Deus. E minha mãe, ela falava pra mim, estar por um momento de angústia não é falta de Deus. Até Jesus passou por um momento de angústia. Até Jesus passou. E na Bíblia tem histórias de pessoas que passaram por momentos de tristeza profunda, com depressão. E não é falta de Deus. É porque nós estávamos desestabilizados. E minha mãe falava assim, você tem que andar com pessoas, Juliana, que olham pro momento da sua angústia e falam, Juliana, isso não é frescura. A gente tem que orar por você. Vamos orar juntos. Vamos buscar em Deus a solução e a cura pra tua alma. Porque eu estava passando por um momento de grande aflição. E por muitas vezes apontaram pra mim dizendo que era falta de Deus. E eu falava, o tanto que eu oro, o tanto que eu busco, eu tô com falta de Deus. Eu falava, então, acabou pra mim minha vida. Porque eu não sei mais o que eu faço. Eu oro, jejuo, busco. Eu acordava todos os dias de madrugada, 3 horas da manhã, irmãos, pontualmente. Eu orava pela minha casa inteira. Eu orava por todas as pessoas que eu conhecia. E
eu escutava isso das pessoas, que era a falta de Deus. E aí, quando eu olhei pra Deus, eu falei pra Deus assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque isso assim, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, nesse vídeo. Eu abri o TikTok e falei, Deus, eu vou aqui abrir o TikTok e que o Senhor fale comigo. Sabe por quê? Porque se o Senhor não falar comigo, acabou pra mim. Porque eu não tenho mais gosto pela vida. Eu não tenho mais gosto nenhum pela vida. Eu oro e só sinto dor em mim, só sinto tristeza em mim, só vejo mais pessoas morrendo. E aí foi quando eu conversei com uma psicóloga, a doutora Daiane. Nesse dia, a doutora Daniele, ela é do posto de saúde, ela me ligou. E ela falou assim, alô, eu posso falar com a Juliana? Eu falei, oi, sou eu. Oi, Juliana, tudo bem? Eu vi sua ficha aqui, você pode aparecer aqui amanhã? Eu falei, quem é? Ela, eu sou da UBS, doutora Daniele. É que eu vi sua ficha aqui. Eu tava organizando algumas fichas e eu vi sua ficha. E eu vi que você tinha vindo aqui no hospital, esses tempos, falando sobre uma grande angústia, né? Você passou com uma enfermeira e ela falou pra você vir pro grupo. Só que você não veio no grupo. Eu queria saber como é que você tá. E eu falei, eu tô bem, eu tô bem. Ela, você pode vir pra gente conversar? Eu falei, amém. Falta também de vitamina D. Também falta de vitamina D. Gente, eu não conseguia sair pra fora. Por quê? Porque como eu vi muitas pessoas morrendo, e eu trabalhava em loja, irmãos. Eu entrava na loja cedo, eu pegava ônibus pra ir pra loja. Eu entrava na loja cedo, tava no lockdown e eu precisava trabalhar. E na loja não parou. Eu entrava na loja cedo e eu realmente não tomava vitamina C, gente. Vitamina D, nosso bom e velho sol, né? Não tomava, porque era só de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, porque do medo do Covid. E aí, a doutora Dani me chamou. E aí, naquele dia à noite, eu olhava os vídeos e nenhum vídeo falava comigo. Era só vídeo de pessoas comendo muita comida, não tinha tanto evangélico postando conteúdos no início da pandemia. E aí era muito conteúdo que não me edificava em nada. E só me deixava mais triste. E as pessoas que eu chamava de amigos, algumas falavam, eu tô orando por você, que no caso foram essas 3 pessoas, né? No caso uma família, então são 4 pessoas. E a maioria falava pra mim que o que eu tava era falta de Deus. Quando eu fui na psicóloga, aí ela olhou pra mim e ela nunca tinha me visto. A gente conversando, eu explicando pra ela os sentimentos que eu tava sentindo, as sensações que eu tava sentindo. Eu tinha muitas perdas. Pessoas que trabalhavam comigo pegaram Covid dentro da loja, não deram 3 dias, faleceram, era óbito. E eu já tinha pegado Covid 2 vezes. E mesmo assim, eu comecei a passar por opressão na loja, porque quem pegou Covid, as pessoas não queriam ficar perto, né? E assim, eu fiquei afastado o tempo que foi necessário. E as pessoas da loja começaram a ter, tipo assim, não vamos mais chegar perto da Juliana. Então, colocavam eu sempre num caixa bem afastado de todo mundo. E começaram, na hora que eu ia almoçar, se eu sentava numa mesa, todo mundo saía da mesa e ia pra outra mesa. Com medo de eu estar com o vírus e poder pegar. E eu super entendo as pessoas, mas eu me senti isolada. E isso piorou em mim. E foi quando eu falei pra Deus, eu tô cansada disso. Cansada. Eu comecei a entrar numa paranoia também, que tipo assim, eu não podia ficar perto dos meus filhos, porque como eu peguei Covid 2 vezes, eu podia passar pra eles. Minha casa inteira pegou Covid, irmãos, eu peguei esse Covid 5 vezes. No auge do Covid, graças a Deus eu tô viva. Precisei de oxigênio um tempo, mas tipo assim, não fiquei internada nem nada. Fui no médico, usei o oxigênio lá no médico pra desobstruir e tô bem. E eu comecei a passar por isso. E os amigos que eu precisava foram as pessoas que mais me alicerçaram nesse momento. Eu fiquei com 39 quilos porque eu entrei em depressão. E foram pessoas que falavam assim, Ju, vem na minha casa, hoje você vai almoçar aqui. Ju, almoçou, vamos orar. Vamos jejuar pela sua vida de manhã e à noite você vem pra almoçar com a gente. Foram pessoas que me ajudaram muito. E foi ali na pandemia que eu comecei a ter seletividade nas minhas amizades. Porque eu precisei de amigos. E Deus levantou pessoas pra serem meus amigos no momento de pandemia. Pessoas que hoje tem, pessoas que não participam mais da minha vida, mas pessoas que me ajudaram naquele momento. Que foram pessoas que foram feitas para aquele momento. E Deus, ele é fiel. Na pandemia, quando eu conversei com a doutora Daniela, ela olhou pra mim e ela falou assim pra mim, você precisa selecionar melhor suas amizades, Juliana. Porque como alguém olha pra você no momento que você tá na sua vida e fala pra você que é falta de Deus, você não ora? Eu falei, oro. Oro, jejuo muito. E falei, pera, isso tem me sobrecarregado tanto, porque parece que quanto mais eu oro, mais as pessoas falam, tá com falta de Deus, falta de Deus, falta de Deus. E aí ela fala assim, não, você tá angustiada, porque você teve perdas, e eu vi pra uma pessoa em um dia, e no mesmo dia à noite, a pessoa ficou com falta de ar, e ela faleceu.
E era uma pessoa que eu amava. Amava. E eu lembro que eu fiquei tão mal. Tão mal. Isso me destruiu. Porque de manhã eu tava com ela, e ela tava bem. E à noite ela teve falta de ar. Foi diagnosticada com Covid e faleceu 2 horas depois. Isso me destruiu. Eu fiquei muito mal. Porque naquele dia ela pediu pra eu orar por ela no banheiro da empresa. E aquilo acabou comigo. Era como se minha oração não estava sendo ouvida. Eu estava tão mal, tão mal, tão mal. E aí foi quando pessoas se levantaram, bons amigos. E foi quando eu iniciei na rede social, porque a doutora Daniela olhou pra mim e falou assim: você procura nas redes sociais apoio e alguém que pudesse aliviar sua alma. Mas como Jesus, ele vai levar pessoas a aliviar a alma de outras pessoas, a curarem feridas de alguém que não tem pessoas que queiram fazer isso. Quando ela me disse isso, foi a resposta de Deus pra mim. Eu cheguei em casa pra orar e o Espírito Santo ministrou no meu coração exatamente aquilo. Você precisou de alguém que te levantasse nas redes sociais. E hoje eu começo a usar você para se levantar nas redes sociais e ser o remédio para a alma de alguém, e ser o auxílio para alguém, e ser a cura para a depressão de alguém, e ser a cura para a ansiedade de alguém. E eu falava para Deus: como eu vou fazer alguma coisa ou ser a cura se eu tô precisando ser curada? E foi quando eu comecei a gravar os vídeos pra internet. Os meus primeiros vídeos eu tô péssima, eu tô toda destruída. Não sabia falar nada sobre Deus, porque eu tava passando por um momento de tanta aflição na minha alma que eu só via dor, não via Deus. E foi quando eu comecei a ter que começar a pregar sobre Deus na minha dor. E Deus levantou muitos amigos nas redes sociais. Pessoas que falavam: hoje, Ju, eu me sinto melhor e aliviada através da mensagem que você trouxe. E eu falava: hoje foi o dia que eu mais precisei de um alívio. Hoje eu preciso de conforto. E eu fui conforto pra alguém. E aí eu comecei a ser curada. Enquanto eu curava a ferida de alguém, Deus trabalhava nas minhas feridas. E os meus amigos foram super importantes pra essa época. A doutora Daniele também. E porque ela me incentivou a começar aqui nas redes sociais. Ela falava: você fala bem, você tem uma boa dicção, só fala um pouco rápido, né? Eu falava muito rápido. E aí eu tive que trabalhar, falar um pouco mais devagar. E ela me ajudou muito nesse período. Ela foi uma pessoa que Deus levantou na minha vida, e ela falava pra mim: hoje, daqui uns dias você vai voltar aqui no hospital e vai falar pra mim que você foi curada. Porque através daquilo que você vai fazer pra Deus nas redes sociais, Deus vai curar você. E ela não era evangélica. Ela era ateu. Ela era ateu. E ela falava: porque você vai servir pra curar a ferida de outras pessoas. E enquanto você cura a ferida dos outros, Deus vai curar a sua ferida. E eu falava pra ela: nossa, mas você não é crente? Você... Ela falou assim: não. Mas eu vejo Deus em você. E a partir daquele momento, acho que foi o melhor elogio que eu tive na minha vida: eu vejo Deus em você. E eu comecei a falar: eu quero que todo mundo veja Deus em mim. Aí começou. E é importante ter amigos. Bons amigos nos ajudam a edificar. Eu fui edificada através dos meus amigos. Pessoas foram levantadas para serem meus amigos naquela época. Nunca mais eu vi a doutora Daniela. Ela até saiu da UBS aqui. Foi para outro hospital. Mas, gente, ela foi um alicerce na minha vida no meu pior momento. Ela foi, assim como muitas outras pessoas foram, e eu sou grata a cada uma delas. E eu falo pra Deus: se um dia eu tiver condições, eu quero poder honrá-las como um dia elas me honraram. Porque nos meus piores momentos, elas foram um remédio para as minhas dores. Nos momentos em que eu tava orando e cuidando da vida de outras pessoas, elas se levantaram como intercessores pela minha vida. Então é muito bom ter amigos que enchem o nosso coração e desocupam as preocupações que há nele. Tem gente que nós escolhemos para nos empurrarem perto de Deus. E essas foram as minhas amizades e foram o que eu escolhi. E pra esse ano eu falei pra Deus: eu quero que o Senhor faça uma limpa na minha vida. Por mais que doa a limpa. Mas eu quero que o Senhor faça o melhor por mim. Porque eu sei que o Senhor já faz, mas eu quero que o Senhor literalmente transforme a minha vida. E coloque bons amigos que me incentivam a continuar. Pessoas que vão orar por mim. Pessoas que literalmente torcem por mim. Porque tem pessoas, irmãos, que andam conosco, que no coração delas, cada perda que você tem é uma vitória. E eu falei pra Deus: eu preciso observar melhor as minhas amizades. E analisar mais com quem eu tô andando. Porque eu estava voltando a ter gatilhos emocionais que eu não tinha. E preocupações excessivas que eu não precisava ter.
E eu precisei mudar muita coisa em mim. E foi um tempo de fechamento de ciclos e início para outros. Então, que você tenha amigos que te levantem quando você cai. Que você tenha amigos que lembrem quem você é. Não pelo que o mundo fala, mas amigos que olhem pra você nos momentos da sua dor e falam: vamos vencer essa dor junto. É tempo de se curar e eu vou te ajudar nesse novo recomeço. Amigos que nos façam lembrar o quanto nós valemos a pena. Amigos que no dia da angústia são irmãos. É o abraço carinhoso que você precisa. E que a gente também possa ser esse tipo de amigo, né? Que a gente possa ter essa reciprocidade. Precisamos desses amigos? Sim. Mas que nós também sejamos esses amigos. Amém? Essa foi a mensagem que Deus me preparou para esta manhã. Sobre o poder das amizades, né? O tema é os laços que curam. Falei um pouquinho sobre o meu testemunho. Falei um pouquinho sobre o início da minha vida aqui na internet. E o como a importância dos meus amigos foi necessária, né? O quão importante foi ter essas pessoas na minha vida. E agora eu vou estar orando por todos vocês. Amém? Antes da gente encerrar. Obrigada por estarem comigo nessa live da manhã. À noite a gente volta às 10 horas da noite para mais um momento de oração. E eu quero agradecer demais a vida dos irmãos que têm orado por nós, que têm orado por esse ministério, que têm nos incentivado com presentes, que têm nos ajudado no Tec Tec na tela. Ó lá, de 10k agora a gente já tá com 21. Eita glória! E eu sou muito grata a todos vocês. Contei um pouquinho do meu testemunho pra vocês. Por quê? Porque é importante todo mundo entender, irmãos, que nós também passamos por momentos difíceis, né? Mas os momentos difíceis não são quem somos. Nós somos além das nossas limitações. Nós somos muito mais do que nós pensamos que somos. Muito mais do que a dor, muito mais do que o cenário, muito mais do que a dificuldade. Então tenham amigos que curam. E seja aquele amigo que cura, sabe? E tenha pessoas que te direcionem sempre a continuar. Há amigos mais chegados que irmãos. E que nós possamos ser esses amigos. Que são luz na vida do outro. Sabe? Que sejam a motivação que os outros precisam. E que seja o remédio para a cura da alma deles. Assim como nós também precisamos. Que nós venhamos ser para essas pessoas a diferença. Que nós buscamos muita coisa diferente, né? Mas que nós também possamos ser essa diferença. Amém? Muito obrigada por tudo, irmãos. Deus abençoe demais a vida de vocês. Vou orar por vocês, uma oração super rápida. Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer nessa manhã. Eu saio daqui com o meu coração cheíssimo de gratidão. Estou muito feliz e contente, alegre por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos permitiu ter hoje. Foi uma palavra sobre amigos que curam. Utilizamos aí falando sobre amizade e união. Falamos sobre as amizades que edificam, as amizades que corrompem, as escolhas que nós temos. Falamos um pouquinho sobre as amizades que Jesus tinha e a importância que esses amigos tiveram na vida de Jesus. E o quão importante é termos pessoas que torçam por nós, que sejam um remedinho para o nosso coração. Muito obrigada, Pai, por todos os bons amigos que o Senhor tem nos dado. Todos os dias, 10 horas, a gente tá em oração, tá, irmã Rosilene? Todos os dias, 10 horas. Eu vou orar agora, referente a amizades. As orações que vocês me pediram, tirei print da tela. Eu vou colocar no nosso caderno de oração e à tarde eu tô orando por vocês. 10 horas da noite a gente tem o nosso momento de oração coletivo, todos juntos. E, Pai, eu quero lhe agradecer por lembrar que nessa caminhada, ela é mais leve quando ela é compartilhada uns com os outros. Obrigada por levantar pessoas para caminhar conosco. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem com cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa investir em bons amigos para eles. Que eles possam ter amigos que edifiquem, que façam fluir, que façam se levantar todos os dias e lembrar o quão importante eles são. Amigos que curem e cuidem do coração de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor os ajude a valorizar mais os laços que curam, nos ajude a edificar e sermos edificados, né? Que nós possamos também ser a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos conduza todos os dias para perto de Ti e que o Senhor coloque boas pessoas que nos ajudem nessa caminhada chamada vida, tanto para cura emocional, tanto para nos ajudar a se levantar, tanto para nos ajudar a lembrar da nossa identidade que é gerada em Ti. Amigos que nos ajudem a lembrar o quão incrível somos, o quão importante somos e o quão preciosos somos. E que nós possamos também ser esse canal de bênção, de edificação para essas vidas. Coloca no nosso caminho pessoas cheias da Sua luz, que temam ao Senhor, que tenham um coração leal, sinceros, prontos para viver uma jornada lado a lado conosco. Pessoas que orem por nós, pessoas que literalmente torçam de verdade por nós e não por trás falam mal ou literalmente maquinam maldade em seu coração, que tenham inveja ou até mesmo que pensem de forma negativa e que gostam de corromper assim também
a nossa vida só mostrando o lado negativo da vida. Afinal, a vida ela é um projeto incrível que o Senhor gerou, né? É algo incrível que o Senhor nos dá. Então, que se houver algum relacionamento que não floresça, que não edifica, que não nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento para ter coragem de soltar esse vínculo e finalizar esse ciclo com paz, né? Sem tristeza, sem machucar ninguém, com paz. Que o Senhor nos dê sabedoria para estarmos com paz. E que nós tenhamos amigos que moldem os nossos caráteres, os nossos bons costumes, e que nós também possamos ser isso para a vida de outras pessoas. E que a sua presença seja a nossa cura, o consolo e a esperança para continuarmos, Jesus. Eu peço que o Senhor seja também o nosso melhor amigo, aquele que nós desabafamos todos os dias e aquele que muda o nosso cenário, que traz alívio ao nosso coração. Porque quando precisa é o seu nome que nós chamamos. Então que o Senhor seja nosso bom amigo, sempre, em todo tempo. Que nós venhamos também ser bons amigos para ti, Jesus. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor traga providência para os momentos que essas pessoas estão passando e que o cenário comece a mudar. E que os bons costumes cresçam, bons momentos cresçam e boas notícias sempre cheguem para as nossas vidas. É o que eu lhe peço pelo seu santo e glorioso nome. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine a sua vida. Que você tenha um dia abençoadíssimo para a glória do Senhor. Que a graça do Senhor te acompanhe em todos os pequenos passos desse dia. Que hoje venha a ser um dia de vencer e vencer. É isso, é vencer e vencer. Um dia de avanço. E que Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine cada pedacinho do teu dia, da tua casa, da tua família, dos teus projetos. E que te ajude a ter um dia abençoado. Que você não corra atrás das bênçãos, que as bênçãos elas vão ser lançadas sobre a sua vida em todo o tempo. Amém? Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta manhã comigo. Obrigada pela oportunidade de me permitirem estar com vocês, né? E obrigada por estarem comigo. Obrigada por me darem a honra da graça da sua presença. Glória a Deus. Deus abençoe, então, vocês. Tenham eu ia falar uma boa noite de sono. Um bom dia abençoado. Até a noite, 10 horas, eu volto aqui com vocês pro nosso momento de oração. A live vai ficar salva. Lembrando os irmãos, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Amém?